Às vezes, na quietude da noite, quando o mundo parece prender a respiração, você já parou para considerar a própria essência do que significa ser humano? O que nos torna, nós? Essa pergunta ardente, aquela que ecoa através dos séculos, é o ponto de partida da nossa jornada hoje. É uma jornada para o coração de um debate acalorado, um debate que irrompe dentro de nós e ao nosso redor, todos os dias. Um debate sobre a natureza humana e como ela fundamentalmente molda nosso comportamento. Você já sentiu uma atração, um impulso, um conflito dentro de si? Uma batalha entre o que você deveria fazer e o que você sente que quer fazer? Este, meu amigo, é o palco onde o debate sobre a natureza humana se desenrola. Não estamos apenas falando de conceitos abstratos aqui. Estamos falando do próprio tecido da sua experiência diária, das escolhas que você faz, dos relacionamentos que você nutre e dos sonhos que cintilam dentro de você. Essa sensação de estar perdido, de não entender por que agimos como agimos, é o ponto de partida. A angústia existencial se manifesta na busca por significado, na tentativa de decifrar o que nos move. É a pergunta que nos persegue nos momentos de solidão, a pergunta que nos leva a buscar respostas em livros, em conversas, em experiências. Assim como Alain de Botton, em suas explorações sobre a felicidade e as complexidades da vida, vamos mergulhar nas profundezas da natureza humana, desmistificando a ideia de que somos seres completamente racionais. A razão, a lógica, são ferramentas valiosas, mas não são tudo. Somos feitos de emoções, de impulsos, de medos, de esperanças, de contradições. Este vídeo não é sobre respostas prontas, mas sobre as perguntas que nos impulsionam a uma jornada de autoconhecimento. O objetivo é desmascarar as ilusões sobre quem somos e como operamos, revelando os conflitos que moldam nosso comportamento. Porque, no final das contas, entender a natureza humana é entender a nós mesmos. A promessa é simples: oferecer um mapa para navegar pelo labirinto da natureza humana, equipando você com ferramentas para entender suas próprias motivações e as dos outros, guiando-se pela bússola da filosofia. Porque a filosofia, em sua essência, é a busca pela sabedoria, pela verdade, pelo entendimento. E a verdade, a sabedoria, a compreensão, estão em nossa jornada para descobrir a natureza humana. A guerra interna, instinto vs razão e a dança das emoções. Em cada um de nós, ecoa uma guerra. Uma guerra que se estende desde os tempos de Platão, com sua visão da dualidade humana. Corpo e alma, instinto e razão. Somos, por natureza, palco de uma batalha constante entre impulsos e a busca por virtude. O corpo, com suas necessidades imediatas e desejos, e a alma, com sua aspiração por algo maior, por um bem que transcende o efêmero. E essa dualidade, essa tensão, é o que nos torna humanos. É o que nos impulsiona a agir, a criar, a amar, a lutar. Mas também é o que nos leva a cometer erros, a sucumbir aos nossos impulsos, a nos perder em meio a conflitos internos. Olhemos para a história. O debate entre Hobbes e Rousseau sobre a natureza humana nos oferece uma janela para essa complexidade. Hobbes, com sua visão sombria de um estado de natureza violento, onde a vida seria uma constante luta pela sobrevivência. Para ele, o homem seria movido primordialmente pelo egoísmo e pela busca incessante por poder. Rousseau, por outro lado, nos presenteia com a esperança de uma bondade inata, de um homem que nasce bom e é corrompido pela sociedade. Acreditava que a sociedade, com suas desigualdades e vícios, deturpava a natureza humana original. Essa divergência nos mostra que não há uma resposta fácil para a pergunta sobre a natureza humana. Pense em exemplos práticos, em como a impulsividade, o instinto, pode sabotar decisões racionais. O impulso de comprar algo que não precisamos, apenas porque está em promoção, versus o planejamento financeiro. A reação imediata à agressão, versus a busca por soluções pacíficas. Quantas vezes nos vemos reféns de nossos impulsos, agindo sem pensar nas consequências? Entender a natureza humana não significa justificar comportamentos prejudiciais. Não se trata de dar uma desculpa para nossas falhas, mas sim criar estratégias para navegar pelas nossas contradições e desenvolver a autoconsciência. É aprender a reconhecer os nossos impulsos, a entender suas origens, a domá-los, sem reprimi-los completamente. As emoções,
Como o medo, a raiva, o amor, influenciam profundamente nossas decisões. A razão, então, pode ser um guia, e não um carrasco. A razão nos ajuda a analisar as situações, a ponderar as consequências, a tomar decisões mais conscientes. Mas a razão, por si só, não basta. É preciso equilibrar a razão com a emoção. O caminho para a liberdade reside na compreensão e no equilíbrio dessas forças. É aceitar que somos seres complexos, com instintos e razão, com emoções e pensamentos. É aprender a dançar com essas forças, a harmonizá-las, a encontrar um equilíbrio que nos permita viver uma vida mais autêntica, mais plena, mais virtuosa. É como dizia Sêneca: não há vento favorável para aquele que não sabe para onde vai. Precisamos conhecer a nós mesmos, nossos instintos, nossas emoções, para que a razão possa nos guiar na direção que desejamos. Essa é a verdadeira guerra interna, e a vitória reside em nossa capacidade de nos conhecermos e nos aceitarmos plenamente. O egoísmo inato. Desvendando o mito da natureza humana puramente egoísta, definimos egoísmo como a tendência a priorizar o próprio bem-estar, muitas vezes à custa dos outros. Mas a grande questão é: essa é a única motivação humana? É o egoísmo a força motriz por trás de todas as nossas ações? Ou existe algo mais, algo que nos impulsiona a ir além de nossos próprios interesses? Olhemos para o contexto histórico. A influência do pensamento de Maquiavel e a ideia de que a política e a vida social são regidas pelo egoísmo. Maquiavel, com sua visão pragmática, acreditava que a busca pelo poder e a manutenção dele eram os principais objetivos dos governantes. A ascensão do individualismo, com a ênfase na liberdade individual e nos direitos individuais, também contribuiu para a consolidação dessa visão. Mas será que essa visão é completa? A evidência nos diz que não. O altruísmo, a empatia e a cooperação são exemplos claros de que a natureza humana não é exclusivamente egoísta. O ato de doar, o cuidado com os outros, a busca por justiça social, tudo isso demonstra que somos capazes de ir além de nossos próprios interesses. Pense em exemplos reais. A mãe que arrisca a própria vida para salvar o filho. O bombeiro que se joga em um incêndio para resgatar pessoas. O ativista que luta por uma causa, mesmo sabendo que pode enfrentar perseguição. Esses atos não são movidos pelo egoísmo, mas sim por um profundo senso de conexão, de compaixão, de solidariedade. A importância de equilibrar o egoísmo com a responsabilidade social. A armadilha de uma visão pessimista da natureza humana é que ela pode nos levar ao isolamento. Se acreditarmos que todos são egoístas, passaremos a desconfiar de todos, a nos proteger, a nos isolar. E, assim, perdemos a oportunidade de construir relacionamentos significativos, de contribuir para o bem comum. O desafio é observar as próprias ações e identificar os momentos em que o egoísmo se manifesta e como podemos tomar decisões mais conscientes e altruístas. É um exercício de autoconhecimento, de autoanálise. É perceber que, muitas vezes, o que parece egoísmo é, na verdade, uma busca por segurança, por reconhecimento, por afeto. A verdadeira liberdade reside em reconhecer o egoísmo dentro de nós, mas não se deixar dominar por ele. É encontrar um equilíbrio entre nossos próprios interesses e o bem-estar dos outros. É entender que, ao cuidarmos dos outros, também estamos cuidando de nós mesmos, e que, no final das contas, a felicidade reside na conexão, na compaixão, na solidariedade. É a busca por uma vida com significado, com propósito, com amor. Livre-arbítrio vê esse determinismo. Somos donos do nosso destino. Entramos agora em um dos debates mais profundos da filosofia, o livre-arbítrio versus o determinismo. O livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas independentes, de agir de acordo com a nossa própria vontade. O determinismo, por outro lado, é a crença de que todas as ações são causalmente determinadas, que tudo o que fazemos é o resultado de causas anteriores, de uma cadeia de eventos inevitáveis. A questão central é: somos realmente livres para escolher, ou nossas escolhas são predeterminadas? Essa pergunta nos leva a questionar a própria natureza da nossa existência, a nossa responsabilidade por nossas ações e o significado da vida. Vamos explorar algumas perspectivas filosóficas. O estoicismo, com sua ênfase na virtude e na serenidade, nos convida a aceitar o destino,
a reconhecer que nem tudo está sob nosso controle. Para os estoicos, a verdadeira liberdade reside na aceitação do que não podemos mudar e no foco naquilo que podemos controlar, nossas ações e nossas reações. O existencialismo, por outro lado, nos confronta com a responsabilidade total pela nossa liberdade. Para Sartre e outros existencialistas, somos condenados a ser livres. Somos responsáveis por nossas escolhas, e não podemos culpar ninguém por elas. A liberdade, nesse sentido, é um fardo, mas também é a fonte da nossa autenticidade. Pense em casos práticos. Como as nossas crenças sobre o livre-arbítrio afetam as nossas escolhas? A responsabilidade por atos criminosos, por exemplo. Se acreditarmos que somos totalmente determinados, como podemos responsabilizar alguém por um crime? Ou a persistência diante de desafios. Se acreditarmos que somos livres, que podemos mudar o nosso destino, seremos mais propensos a lutar por nossos objetivos. E a busca por propósito, que nos impulsiona a encontrar um sentido para a vida. Se acreditarmos que somos livres, a busca por propósito se torna ainda mais importante. A importância de entender as limitações do livre-arbítrio e o impacto do determinismo em nossas vidas. O livre-arbítrio pode nos dar a ilusão de controle e nos levar a acreditar que somos capazes de tudo. O determinismo pode nos levar ao pessimismo, à passividade, à crença de que nada importa. A busca por equilíbrio é fundamental. Reflita sobre as decisões que você toma. Identifique os fatores que influenciam suas escolhas. São seus valores, suas crenças, suas experiências, as pressões sociais, as forças biológicas. Quais são as escolhas que você realmente fez? A liberdade reside na consciência dessas forças, na capacidade de reconhecê-las e de agir de acordo com a nossa própria vontade, mesmo que essa vontade seja limitada. A verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas a consciência deles. É saber que somos parte de um universo complexo, e que nossas ações têm consequências. É agir com responsabilidade, com consciência, com autenticidade. É, no final das contas, sermos os autores da nossa própria história. A influência da sociedade, como a cultura e as relações sociais moldam a natureza humana. A natureza humana, muitas vezes, é vista como uma tábula rasa, como defendia John Locke, uma folha em branco moldada pelas experiências sociais e culturais. Acreditava-se que, ao nascer, a mente humana não possui conhecimento inato, mas é preenchida pelas informações que recebemos do mundo. A família, a educação e a mídia, por exemplo, são agentes que moldam essa folha em branco, imprimindo valores, crenças e comportamentos. A sociedade, em si, exerce uma influência poderosa sobre nós. A visão de Durkheim sobre a sociedade, como uma força que regula e controla os indivíduos, nos mostra a importância dos valores, normas e instituições sociais na formação da identidade. A sociedade nos ensina o que é certo e o que é errado, o que é aceitável e o que não é. Ela nos fornece um conjunto de regras que nos permitem viver em harmonia uns com os outros. Pense em exemplos. Como a cultura influencia nossos valores morais, nossas crenças e nossos comportamentos. O que é considerado bom ou mal? O que é belo ou feio? O que é importante ou insignificante? Tudo isso varia de cultura para cultura. E o impacto da mídia na formação de estereótipos e na criação de expectativas sociais. A mídia nos bombardeia com imagens, ideias e mensagens que influenciam a maneira como vemos o mundo e a nós mesmos. Há necessidade de desenvolver uma consciência crítica sobre a influência da sociedade. A sociedade pode nos levar a agir de maneiras que não refletem nossos verdadeiros desejos. Podemos nos sentir pressionados a seguir padrões, a nos encaixar em moldes, a fazer o que se espera de nós, mesmo que isso não nos faça felizes. O desafio é observar as normas sociais e questionar seus fundamentos. É preciso ter coragem para questionar o que nos foi ensinado, para analisar as regras e os valores que nos são impostos. A busca por uma autenticidade individual, que se alinha aos nossos valores e não apenas às expectativas sociais. É preciso ouvir a nossa voz interior, para descobrir o que realmente importa para nós. A sociedade nos influencia, mas não nos define. Somos seres complexos, com uma capacidade única de refletir, de questionar, de escolher.
Somos capazes de resistir às pressões sociais, de construir nossa própria identidade, de viver de acordo com nossos próprios valores. A verdadeira liberdade reside na consciência da influência da sociedade e na capacidade de agir com autenticidade, com integridade, com respeito a si mesmo e aos outros. Os limites da razão. Desvendando os vieses cognitivos e as armadilhas do pensamento. Adentramos agora em um território fascinante e, por vezes, assustador. Os limites da razão. Acreditamos ser seres racionais, capazes de tomar decisões lógicas e objetivas. Mas a realidade é muito mais complexa. Nossa mente é suscetível a erros sistemáticos de pensamento, conhecidos como vieses cognitivos. Esses vieses afetam nossas decisões e julgamentos de maneiras que, muitas vezes, nem percebemos. O viés de confirmação, por exemplo, nos leva a buscar informações que confirmam nossas crenças pré-existentes, ignorando ou minimizando aquelas que as contradizem. O viés de ancoragem nos faz depender excessivamente da primeira informação que recebemos, mesmo que ela seja irrelevante. O efeito halo nos leva a generalizar a partir de uma única característica positiva, atribuindo outras qualidades positivas a uma pessoa ou coisa. A psicologia cognitiva e a neurociência revelam como o cérebro humano processa informações de maneira enviesada. Nosso cérebro é um órgão complexo e eficiente, mas também é propenso a atalhos, a heurísticas, que nos ajudam a tomar decisões rápidas, mas que nem sempre são precisas. A atenção, a memória, a emoção, tudo isso influencia a formação de nossas crenças. Pense em exemplos práticos. Como os vieses cognitivos influenciam nossas decisões financeiras? Podemos investir em ações de uma empresa apenas porque ouvimos falar bem dela, sem analisar os fundamentos. Nossas relações interpessoais. Julgamos as pessoas com base em aparências, em preconceitos, em estereótipos. Nossas opiniões políticas. Nos apegamos a ideias, a ideologias, sem questioná-las. A importância da análise crítica e da busca por diferentes perspectivas. O reconhecimento dos vieses cognitivos é um passo fundamental para o desenvolvimento do pensamento crítico. Se não sabemos que somos suscetíveis a esses erros, não podemos corrigi-los. É preciso questionar nossas próprias crenças, buscar informações de fontes confiáveis, analisar diferentes perspectivas e estar disposto a mudar de ideia. 1. Exercício prático para identificar e desafiar os vieses cognitivos. Comece a prestar atenção em suas próprias decisões, em seus próprios julgamentos. Pergunte-se: estou buscando informações que confirmam minhas crenças? Estou ignorando informações que as contradizem? Estou me apegando a uma primeira impressão? Estou generalizando a partir de uma única característica? A busca por evidências que contradizem nossas crenças e a abertura a novas ideias. A verdade é que a razão é uma ferramenta poderosa, mas não é perfeita. Precisamos aprender a usá-la com consciência, com humildade, com abertura. Precisamos reconhecer nossos limites e estar dispostos a aprender e a crescer. A liberdade reside na capacidade de pensar por si mesmo, de questionar, de analisar, de buscar a verdade. A jornada continua. Aplicando a filosofia da natureza humana na vida diária, chegamos ao fim de nossa jornada, mas a verdade é que essa jornada nunca termina. Recapitulamos os principais pontos abordados. A dualidade humana, a eterna batalha entre instinto e razão, o egoísmo e o altruísmo, as forças que nos impulsionam em direções opostas, o livre-arbítrio e o determinismo, a questão de sermos donos ou não do nosso destino, a influência da sociedade, e como somos moldados pelas forças externas. E, por fim, os vieses cognitivos, as armadilhas do pensamento que nos impedem de ver a realidade com clareza. Lembre-se da analogia de Jostein Gaarder, em Um Mundo de Sofia, sobre a importância de questionar e refletir sobre a própria existência. A filosofia é a ferramenta que nos permite desvendar os mistérios da vida, a nos aproximarmos da verdade, a encontrarmos um sentido para a nossa existência. A aplicação prática da filosofia da natureza humana. Como podemos usar o que aprendemos para viver melhor? Entendendo a si mesmo e aos outros, compreendendo as motivações por trás de nossas ações e as ações alheias. Como podemos tomar decisões mais conscientes? Questionando nossas crenças, analisando as informações, considerando diferentes perspectivas.
Como podemos viver uma vida mais autêntica? Sendo fiéis aos nossos valores, buscando nossos próprios caminhos, não nos deixando levar pelas expectativas dos outros. A filosofia é um processo constante de aprendizado e autodescoberta. É preciso buscar conhecimento, ler, estudar, conversar, debater. É preciso questionar nossas próprias crenças, duvidar do que nos foi ensinado, desafiar nossos próprios preconceitos e, acima de tudo, é preciso se manter aberto a novas ideias, a novas perspectivas, a novas experiências. A jornada para entender a natureza humana é um caminho sem fim, mas a busca por autoconhecimento é a chave para uma vida mais significativa e plena. Que essa reflexão, essa busca, continue em você. Que você se atreva a questionar, a duvidar, a pensar por si mesmo. E que encontre, em sua própria jornada, a verdade que o libertará.